Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, queridas jovens, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela misericórdia de Deus, daremos continuidade ao estudo da lição ou da revista ou do trimestre Os Bons e Maus Exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Especificamente, estudaremos a lição de número 2. Lição de número 2 para o dia 11/10/2020. Débora fazendo a diferença em ações e palavras. Olha que título interessante. Ou como dizem por aí, forte. Débora fazendo a diferença em ações e palavras. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa o seu joinha, faça seus comentários e principalmente compartilhe com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Afinal de contas, fazendo isto, você fortalecerá o canal Conectados com a EBD e nos incentiva a produzirmos conteúdos desta natureza. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia encontra-se no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 6. Está escrito assim: E enviou e chamou a Baraque e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? A síntese nos diz o seguinte: para o povo de Israel, a liberdade algumas vezes veio por meio de oração, passos de fé, apoio mútuo e coragem. A leitura bíblica em classe, o texto base da lição, Juízes capítulo 4, versículos 4 ao 9. Versículo 4 está escrito: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão de Quedes de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Na lição de hoje, estudaremos os acontecimentos narrados em Juízes 4, tendo como protagonistas
a juíza e profetisa Débora e um homem chamado Baraque. Em seu tempo, eles viveram a opressão cananita e foram desafiados a obedecerem a Deus e libertarem Israel. É uma história que trata de fé, dúvida, limitações, companheirismo e principalmente vitória. Lembremos-nos de que tais fatos não se distanciam da nossa realidade, do nosso cotidiano, tendo em vista que somos constantemente desafiados a obedecermos a Deus, ajudando uns aos outros. Já no primeiro tópico da lição, o comentarista mostra Israel e a velha rebeldia em uma nova terra. Olha que interessante. Israel e a velha rebeldia em uma nova terra. Os filhos de Israel, que sofreram tanto, escravizados no Egito, viram a mão poderosa de Deus trazendo liberdade e também viram a promessa de dias melhores se cumprindo. Receberam de Deus cidades que eles não construíram, moraram em casas cheias de bens, bebiam água de poços que não cavaram e usufruíram de plantações que sequer tinham semeado. Deus bondosamente lhes deu tudo, mas eles jamais poderiam se esquecer do Deus de Israel, do Deus de Abraão, do Deus de Isaque, do Deus de Jacó. Do Deus que usou Moisés para libertá-los do Egito e que usou Josué para conduzi-los e introduzi-los à terra prometida. Eles deveriam seguir os mandamentos do Senhor. Aliás, seguindo os mandamentos do Senhor, eles seriam bem-sucedidos em tudo. Eles deveriam praticar a justiça uns para com os outros e ensinar às gerações futuras o que Deus lhes fez. Mas em sua onisciência, Deus já sabia que os filhos de Israel se esqueceriam dos seus mandamentos, infelizmente adorariam outros deuses e fariam o que havia sido condenado pelo Senhor. O povo de Israel entrou na terra prometida, mas não guardou os mandamentos do Senhor. Como consequência, o povo se deixou influenciar pelas práticas pagãs, indecentes, imorais e pecaminosas dos habitantes daquela região, deixando-se levar por todas as práticas destes habitantes. Eles estão na terra prometida, mas continuam cometendo as mesmas práticas rebeldes, os mesmos pecados. É neste período que Deus vai levantar juízes. Josué se foi. Deus precisaria contar com alguém para continuar orientando e conduzindo o povo ao centro da sua vontade, em obediência aos seus mandamentos. E convém destacar que Deus sempre levantou pessoas que lideraram o povo. A exemplo mesmo de Moisés,
o grande libertador e legislador de Israel. Também Josué, general, que conduziu o povo à terra prometida. Mas depois da morte de Josué, Deus levantou juízes. Após o período dos juízes, veio a monarquia, quando o povo pediu a Deus um rei. Os juízes analisavam os problemas e julgavam as questões que lhes eram trazidas, mas também eles foram responsáveis por livrar Israel dos seus inimigos. Eram homens e mulheres escolhidas por Deus para julgarem o povo, defenderem suas causas, evitarem as injustiças sociais, mas também deram muitos livramentos ao povo de Israel. O profeta Samuel também foi um juiz. A Bíblia vai dizer: e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel. Os juízes passaram a trazer livramentos ao povo de Israel. Depois da geração de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco conhecia a obra que o Senhor fizera a Israel. A geração não conhecia a história dos seus líderes, não conhecia a história do seu povo, não conhecia ao Deus Todo-Poderoso. Percebe-se facilmente que não foi de um momento para outro a mudança que ocorreu no pensamento e nas atitudes dos hebreus em relação às coisas de Deus. Cada geração precisa ter sua própria experiência com Deus. Não era suficiente, convém destacar, conhecer a história. Essa nova geração precisava viver sua própria experiência com Deus. A geração de Josué presenciou diversos milagres. E olha que triste. Mesmo assim, teve atitudes rebeldes para com Deus e com Moisés. Ora, se esta geração que viu tudo que Deus fez, que foi instruída por Moisés e por Josué, rebelou-se, pecou contra Deus, o que deveria se esperar da próxima geração, que não conhecia ao Senhor, nem a obra que o Senhor realizou por Israel, em Israel e através de Israel? Eles se esqueceriam de Deus, mesmo tendo sido lembrados da lei do Senhor e terem visto a promessa de Deus se cumprindo em suas vidas. Estavam morando em uma terra que eles não fizeram nada para ter. Eles estavam habitando em casas que não construíram, comendo de plantações que eles não cultivaram. Mas eles estavam vendo o cumprimento das promessas de Deus. Milhares de pessoas morreram no deserto por desacreditarem da fidelidade de Deus. E na geração após Josué, o povo se esqueceu de Deus. Literalmente, o povo se esqueceu de Deus. É neste cenário
é neste período, é nesta época tão delicada, tão preocupante, que Deus vai levantar uma mulher, Débora, a profetisa. Débora era profetisa e juíza. Além disso, fabricava pavios para as lâmpadas do tabernáculo. Seu marido, cujo nome significa lâmpada, chamava-se Lapidote. O texto não entra em detalhes a respeito do ministério de Débora como alguém que trazia os oráculos de Deus para os israelitas. Entretanto, apesar de não apresentar tantos detalhes a respeito disso, deixa claro que havia da parte de Deus uma mensagem a Baraque, escolhido pelo próprio Senhor para libertar a Israel. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto, Juízes 4:3, Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. O escritor sagrado, ele destaca, inspirado por Deus, o modo como eles eram oprimidos violentamente. Evidentemente, isso entristecia o coração dos filhos de Israel. Isso perturbava o coração dos filhos de Israel. Isso enfraquecia a fé dos filhos de Israel, a ponto de deixá-los desesperançosos. Mas Deus, que nunca perdeu o controle da história, levantou uma mulher e um homem para mostrar que Ele é Deus. Eles clamaram, eles rogaram a Deus, e o clamor de um justo não cai no esquecimento. Salmo 12:5 está escrito: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei em livramento, em salvação a quem por isso suspira. Jabim era o rei de Canaã e tinha ao seu serviço um homem chamado Sísera. É triste quando uma pessoa se lembra de Deus somente nos momentos de aperto e dificuldades. O povo está clamando a Deus aqui por conta da dificuldade, por conta do aperto, por conta da opressão, por conta de todos os males que lhes sobrevieram. Mas isso só lhes sobreveio porque está escrito: os filhos de Israel tornaram a fazer mal, a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. O que está acontecendo é consequência da própria conduta pecaminosa dos filhos de Israel. E é muito triste observarmos este comportamento de recorrerem a Deus só por causa do dia mau. Israel tinha garantida uma vida protegida pelo próprio Deus, mas preferiu seguir ciclos onde era oprimido por suas desobediências. Débora também julgava a Israel. Além de profetizar, ela julgava questões trazidas pelo povo. E todos nós sabemos que em uma coletividade, pessoas costumam ter desavenças e é necessária a intervenção de uma pessoa com
autoridade, sabedoria, conhecimento e temor de Deus para fazer com que haja ordem e que os desentendimentos não se tornem um fator que desestruture a paz social. Débora exercia tais papéis. Observemos o exemplo de Salomão, que precisou julgar a causa de duas mulheres que tiveram filhos. Em uma certa noite, uma das crianças morreu, e a mãe que perdeu o filho trocou o corpo da criança morta pela criança viva. Ambas levaram o caso ao rei, e esse julgou com sabedoria aquele problema. Temos também na Bíblia um exemplo de um grupo de pessoas que, mesmo estando na igreja, não conseguia se acertar em suas relações sociais. A primeira carta de Paulo aos Coríntios mostra que alguns irmãos daquela igreja chegaram a mover ações judiciais contra outros irmãos. E isso, por si só, já é questionável. Mas ainda tinha algo pior destacado por Paulo. Não havia na igreja pessoas que pudessem exercer juízo entre seus irmãos. A falta de pessoas com sabedoria, com discernimento, com capacidade de Deus para fazer tais julgamentos ou tais juízos pode custar caro para a igreja. Pode trazer grandes e graves prejuízos à igreja. Esta mulher, ela tem a responsabilidade de anunciar, de transmitir uma mensagem a Baraque, cheia de dons, cheia de valores. Deus havia escolhido Baraque para que o seu povo fosse livre das mãos de Jabim. Mas ao que parece, Baraque sentiu-se aquém, diminuído, pequeno, não capaz, não suficiente para cumprir a chamada de Deus. Lembremos-nos de que nos últimos 20 anos os hebreus eram oprimidos e os opressores tinham uma frota de 900 carros de combate, uma estrutura bélica com que Israel não contava. Com outras palavras, era impossível Israel se voltar contra eles e obter vitória. Não há registros de que Baraque fosse um combatente ou que tivesse experiência militar. De repente, esse homem ouve uma profetisa orientando a que reúna homens de duas tribos e se dirijam ao ribeiro de Quizon, onde Sísera viria contra eles. Era uma situação que provavelmente deixaria algumas pessoas assustadas. Contudo, a mensagem transmitida a Baraque era a mensagem de Deus, e Deus não se engana. Deus não erra. Deus sempre acerta. Quando ele escolhe a Baraque, ele sabia das fragilidades de Baraque, dos erros de Baraque, mas ele também conhecia as virtudes de Baraque. Mas principalmente ele queria mostrar a grandeza do seu poder na vida de Baraque, para que todo o Israel visse e compreendesse que o Deus de Israel é maior, era maior e continua sendo maior. Ele ouve a palavra de Deus
ele ouve a mensagem de Deus. Deus certamente vai dar vitória, mas ele continua duvidando. Diante dessa dúvida, Débora foi à batalha. Ele diz: eu vou, mas eu preciso que você vá comigo. E Débora, ela vai à batalha juntamente com Baraque. A ressalva que ela faz se deu pelo fato de que a vitória seria dada por Deus. Lembrando, destacando, a vitória já estava garantida. Eles iriam vencer, porque a vitória seria dada por Deus. Mas o homem poderia ter sido entregue nas mãos de Baraque. Ele seria morto por uma mulher. Não seria Baraque quem o mataria, seria uma mulher. Talvez pelo fato de tantos anos sendo dominados pelos cananeus, Baraque tivesse dúvidas sobre Deus ir com ele naquela empreitada. Mas apesar disso, ele foi encorajado por Débora a atender o chamado de Deus para livrar Israel. Ela creu tanto na palavra de Deus que Deus deu a Baraque, que foi com ele para a guerra, pois estava disposta a ser usada por Deus, trazendo palavras de Deus e ajudando as pessoas a cumprirem o que Deus falou. Débora sabia que as circunstâncias não eram favoráveis. Débora sabia que os inimigos eram muito maiores, muito mais fortes, muito mais preparados, muito mais numerosos. Mas ela sabia que maior era o Deus que estava com Israel do que os deuses que estavam com os seus inimigos. Que possamos motivar pessoas não apenas com palavras, mas principalmente com nossas ações. E eu digo mais, que possamos cumprir a vontade de Deus, que possamos aceitar os desafios de Deus na obra de Deus para a glória do nome dele. Apesar de que pensemos que não somos capazes, que somos pequenos, mas saibamos, Deus, quando chama, ele capacita-nos para realizar a sua obra, o seu querer, a sua vontade. Deus dá a vitória a Israel. A batalha aconteceu. E Baraque obedeceu ao mandado de Deus, através de Débora, e a vitória lhe foi dada. De acordo com Flávio José, Deus fez chover granizo. Olha que maravilha, irmãos. Baraque recebeu a vitória de Deus. Deus fez chover granizo de tal forma que os cananeus tiveram seu poder de fogo reduzido e foram derrotados pelos israelitas. Os carros de ferro de Sísera em nada puderam ajudar, pois a tempestade transformou em lama o solo daquele local, deixando os carros inoperantes. No fim, Deus trouxe a vitória ao seu povo como havia prometido. Somente ele poderia tornar intransitável o solo para os carros de ferro, transformando objetos que eram, em tese, uma vantagem competitiva e bélica em um embaraço ao avanço da guerra ou ao avanço na guerra contra os hebreus. Baraque teve dificuldades para acreditar que Deus estaria com ele naquela empreitada.
e pagou o preço de se crer ou não crer no que Deus disse. A vitória veio de Deus por meio de Baraque e Israel, como Deus falou. Ele venceu a guerra, mas quem matou Sísera foi Israel. O grande inimigo dos israelitas tombou numa tenda particular e não no campo de batalha. Há formas adequadas de pedir a presença de Deus em certas empreitadas. No caso de Baraque, houve um condicionamento na obediência. Se a profetisa fosse com ele, então ele iria à guerra. E ambos foram à guerra. E Deus lhes deu a vitória. Assim acontece na vida cristã. Quando obedecemos à voz de Deus, à vontade de Deus, somos vitoriosos para a glória do nome do Senhor. E assim nós chegamos à conclusão desta lição, afirmando que ser usado por Deus em palavras é tão importante quanto ser usado em ações. Débora se destacou no livro dos Juízes por ser mais do que uma profetisa. Ela creu tanto no que Deus disse por seu intermédio que foi à batalha com Baraque. Ela entendeu que a sua presença seria um fator de incentivo ao homem que Deus havia escolhido para libertar Israel. Não basta ter conosco somente a palavra de Deus. É preciso dar mostras de que confiamos em Deus para agir em seu nome com outras pessoas. Deus te abençoe. Assim nós finalizamos esta lição, mas já marcamos o nosso próximo compromisso, lição de número 3, quando a chamada de Deus não faz a diferença, os filhos de Eli. Se gostou, deixe seu like, faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.